E vamos de nosso axé para a gente já entrar no final de semana com as melhores energias. Hoje o Pai Silvio também vai trazer os grandes babalorixás e ialorixás da Bahia. Nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre isso. E tem também as notícias do axé. Bom dia, Pai Silvio, como vai? Bom dia, Edu, receba o nosso axé. Muito bem recebido, que assim seja. Assim seja. Pai Silvio, hoje além de você falar sobre a linha dos baianos, também teremos uma firmeza com eles, né? Uma firmeza para a linha espiritual dos baianos, resiliência, positividade. Os baianos são para cima, os nordestinos. Para os leigos, o que seria a firmeza? A firmeza é um trabalho de conexão com alguma linha espiritual da Umbanda. Nós usamos elementos, velas coloridas, que se sintonizem, se conectem com a linha de trabalho que a gente quer invocar para obter alguma orientação. Muito bom, então já uma firmeza com esse povo baiano maravilhoso, e aí você vai entender aqui com o Pai Silvio os atributos dessas entidades. Aproveitando, Pai Silvio, baianos atuam em várias funcionalidades, né? Em vários, mas é uma linha especial, assim, para trabalhos magísticos dentro da Umbanda. Porque são também encarnações, são também espíritos ligados à ancestralidade sacerdotal da Bahia, né? Por isso que hoje também eu vou falar dos grandes ialorixás, os grandes babás da Bahia, né? Aqueles que mantiveram as tradições da Umbanda, a cultura Iorubá, a cultura Banto, né? Porque é uma linha especial de trabalho da Umbanda. Ou seja, muitos então em vida, antes da morte, já teria tido uma ligação com a religião e com a espiritualidade. Com toda certeza. E no outro plano estão ainda nos orientando na nossa religião. Perfeito. Então vamos lá, gente. A partir de agora, nosso axé. Uma boa sexta-feira a todos, tem início o nosso axé, eu saúdo Edu Scarfon, saúdo o programa Bom Astral, saúdo Astral TV, recebam todos o nosso axé nessa sexta-feira de Oxalá. E a gente começa com notícias urgentes do axé. O nosso quadro, nosso axé tem sempre alguns mini quadros, arte no axé, notícias do axé, cultura no axé, enfim. Porque o axé está presente em várias modalidades da nossa cultura, não é só na religião. E cada vez mais que a gente fica por dentro disso, conhecendo isso, a gente vai perdendo cada vez mais, para quem ainda não conhece, os preconceitos em cima das religiões afrodescendentes. Então hoje eu quero começar com notícias urgentes do axé. O que acontece, gente? Nesse domingo, policiais entraram em um terreiro de Umbanda em Manaus e apreenderam os atabaques, que são instrumentos sagrados da nossa religião. Os atabaques foram apreendidos pela polícia. Vamos assistir o vídeo 1 e eu já faço um comentário sobre isso. Filme tudo, seu André. O seu André tem 600 mil curtidas no TikTok. Filme tudo, seu André. Iago de Freitas. Deixa eu fazer sua identificação por gentileza. O senhor está em serviço e não está com a identificação. Não, eu vou serviço. Filme o rosto dele. É funcionário público. É funcionário público, quer se identificar, filme o rosto dele. Filme o rosto dele. Mais uma vez, sofrendo aqui preconceito contra o serviço. Vamos bater palmas, gente. Vamos cantar na palma e vamos continuar fazendo filme como é que eles estão transportando os sagrados. Olha aí, ó, mais uma vez. Aqui, ó, mais uma vez. Claro que não tem. Meu filho precisa disso. Claro que não tem intolerância, não faz. Vai entrar dentro de casa também, Tá aquele fazendo aqui, tolerância, ó. gente, Entra dentro de casa. Filme, por gentileza. E principalmente filmes como eles estão transportando e como eles vão colocar. Filmes como está a atualidade do povo. Não. Porque
não pode andar deitado. Pode filmar aqui, por gentileza, meu instrumento não pode andar deitado. Agora tem festa, deixa eu falar uma coisa aqui pra gente manual. Agora tem festa. Em todo o Amazonas hoje está tendo festa de religião de matriz africana. Só aqui que acontece isso. Só precisa filmar. Tá tendo festa no Pará. Isso aqui tem questão sagrada, não pode deitar. Tá tendo festa nacional. Temos questões religiosas que se deitar morre o sacerdote. Eu preciso que Eu filme. duvido que eles Por favor, tenham público. alguém entra no carro para acompanhar a viatura, eu também vou, porque alguém tem que estar lá. Vai para a delegacia agora, porque eu preciso que filme eles tirando o instrumento. Ah, sim, é minha. Mais uma vez, nossos Abriu. aqui sendo levados aqui, ó, pelos servidores públicos. Fomos chamados devido a uma denúncia de sossego público. Mais uma vez, Não há intolerância intolerância religiosa, racismo não existe religioso, intolerância, não existe perturbação do sossego público. Perturbação do sossego público. Não há intolerância religiosa. Na sua mente. Para quem não acompanha a nossa religião, para quem não é da nossa religião e não conhece, os atabaques, os tambores, são os instrumentos, o elo de ligação com a nossa espiritualidade, através deles que acontece todo o nosso ritual. E esses instrumentos nesse terreiro em Manaus foram apreendidos pela polícia. Nós enfrentamos muito isso na era de Vargas, na década de 50, 60, quando os terreiros eram perseguidos, os policiais entraram, apreendiam objetos sagrados, prendiam líderes espirituais, líderes religiosos, e nós estamos vendo em 2026 acontecer tudo de novo. E eu pergunto, por quê? Esse fato aconteceu nesse domingo, no Centro Religioso Mina GG Nagô, Nossa Senhora da Conceição. Vocês viram aí o vídeo, os policiais invadiram o culto, não esperaram acabar e apreenderam instrumentos sagrados. Quem conta isso é Heriberto Sena. Chegaram 3, 4 viaturas na porta da casa, na porta do terreiro, e os dirigentes têm certeza que isso foi um episódio de racismo religioso. Ainda que os vizinhos tenham reclamado de perturbação sonora, enfim, era obrigação dos policiais chegar no local e averiguar o que estava acontecendo. Eles fizeram apreensão de objetos de ritos sagrados sem um pedido da justiça. E não existe pedido da justiça para isso, porque o nosso Estado respeita a liberdade religiosa. O Estado Democrático de Direito do Brasil respeita a liberdade religiosa de qualquer cidadão, de qualquer entidade. Eles aprenderam. No momento que os policiais chegaram ao endereço, eram celebrados os festejos de São João, e esse vídeo aí está circulando nas redes sociais. Em nota, a PM afirma que não orienta nem admite que seus integrantes atuem contra qualquer manifestação religiosa realizada dentro dos limites da legislação vigente. Lembrando, gente, que os policiais, segundo consta uma notícia que circulou ontem, foram afastados para trabalhos administrativos e a Polícia Militar se retratou. Mas essa retratação não apaga esse episódio de exposição, de perseguição e de injustiça que foi cometido. Ninguém tem direito de invadir uma igreja católica, um culto evangélico, um terreiro de umbanda, de candomblé, de quimbanda e apreender instrumentos sagrados, com total desrespeito, tá? Então, você que sofre racismo religioso, perseguição religiosa, não se cale. Denuncie. Um outro caso aconteceu, mas agora foi uma retratação. Uma vendedora acusada de fazer macumba para atrair clientes vai ser indenizada. Essa funcionária relata que era alvo frequente de comentários depreciativos relacionados à sua religião. Colegas afirmavam que ela fazia macumba para conseguir clientes, atribuindo o seu desempenho, o seu sucesso profissional às suas práticas religiosas e não ao próprio mérito profissional.
Testemunhas relataram que a empregada era vista diversas vezes triste e abalada. Eu já fui alvo de racismo religioso, de intolerância religiosa, machuca muito, gente. E as pessoas que não denunciam, se calam, acabam adoecendo, ficam deprimidas. Afeta a saúde mental. A trabalhadora também alegou que sofreu fiscalização excessiva sobre sua aparência, inclusive com orientações da gerente acerca do uso de peças que ela usava da religião. Em primeira instância, porém, o pedido da indenização por danos morais foi julgado improcedente, o que motivou a interposição de recurso. Mas, mesmo assim, o processo está correndo e ela vai ser indenizada. Primeira coisa que a gente tem que se ater, gente. O Estado Democrático de Direito aqui no Brasil cuida da nossa liberdade pessoal, da nossa liberdade cívica. E a religião é um ato individual e cívico. Você pode exercer a sua religião, seja qual for. Se você é alvo, se você sofre perseguição religiosa, denuncie. Seja nas redes sociais, seja na polícia, pegue testemunhas, grave vídeos e denuncie. Não aceite. Falando em liberdade religiosa, gente, hoje o mote da nossa linha, do nosso trabalho hoje, vai ser a linha dos baianos. Vamos entender primeiro o que são linhas espirituais. Todo programa eu insisto nisso, mas é importante que fique claro isso. Porque a Umbanda, ela nasceu numa mesa kardecista. Eu respeito as outras linhas dos outros irmãos que muitas vezes reforçam a tese da origem banto, da origem iorubá, está certíssimo. A Umbanda também abraça a influência africana, mas a gente não pode negar a influência kardecista. Então, as linhas espirituais da Umbanda são espíritos que vêm nos orientar, vêm nos ajudar e compreender melhor os nossos momentos e nos ajudar a prosseguir melhor. Por isso é improcedente dizer que essa vendedora ela teve sucesso devido a trabalhos espirituais. Eu creio que o único trabalho espiritual que ela deve ter feito foi ter foco, porque a Umbanda também nos ajuda nesse sentido. Porque existe também, gente, a síndrome da macumba. Tudo é macumba. Perdi o emprego, é macumba. Perdi um casamento, é macumba. Não é isso. Antes de perder um casamento e colocar a culpa na macumba, pergunte se você se dedicou a esse casamento, se você foi carinhoso, carinhosa, se você se dedicou ao lar, se dedicou à relação, mesma coisa ao trabalho. Antes de dizer se você perdeu o emprego porque alguém fez alguma demanda contra você, verifique a sua dedicação, a sua pontualidade ao trabalho. Né? Então, os guias espirituais estão aí para nos ajudar a caminhar melhor. Então, o que são linhas espirituais da Umbanda? As linhas espirituais da Umbanda acompanham sempre o ritmo da sociedade brasileira. E tudo começou em 1908, com a manifestação, primeiro, dos pretos velhos, através de Pai Antônio, através do médium Zélio Ferdinando de Moraes. E ele trouxe também o caboclo das 7 encruzilhadas. Os pretos velhos representam a nossa ancestralidade africana, né? E nos fazem também ter uma visão mais religiosa da nossa fé, que os pretos velhos são muito religiosos, são muito cheios de fé e são muito iluminados. Os caboclos nos fazem olhar para a nossa ancestralidade indígena, os povos originários, e se os pretos velhos nos fazem olhar para Deus, os caboclos nos fazem olhar para a criação de Deus, que é a natureza, tá? Vamos assistir o vídeo 2, que a gente vai entender um pouquinho melhor essa linha do tempo da manifestação dos guias espirituais da Umbanda e a sua relação com a sociedade brasileira. Vamos assistir o vídeo 2? Em 1908 se manifestou o Pai Antônio, através do médium Zélio Ferdinando de Moraes, dando início à linha espiritual dos pretos e pretas velhas. No mesmo período, através do mesmo médium, a manifestação do caboclo das 7 encruzilhadas, que orientou a abertura de novos terreiros, dando início à linha espiritual dos caboclos. Havia uma tradição de que a Umbanda, na época, tinha pouco espaço para as crianças. A espiritualidade respondeu com a presença espiritual dos herês, ou das crianças, dando início à linha dos herês ou linha das crianças. A partir da década de 40, um grande movimento de nordestinos em todo o Brasil vindo para o sul. Eles vinham fugindo da seca em busca de novas oportunidades, principalmente no Rio e em São Paulo. Dentro desse grande movimento migratório, a espiritualidade também respondeu e começaram a se manifestar em terreiros espíritos de nordestinos, trazendo luz e direção.
ensinando também perseverança, resiliência e fé. Então, pessoal, olha que interessante. As duas primeiras linhas que se manifestaram, né, de linhas espirituais da Umbanda foram os pretos velhos e os caboclos, os africanos e povos originários, os indígenas. Porque o Brasil estava iniciando na República e era necessário esse olhar para a nossa formação, independente da influência racial e cultural da Europa, um olhar para o nosso Brasil. Se os pretos velhos nos fazem ser mais religiosos, olhar para Deus, os caboclos nos fazem olhar para a criação de Deus, que é a natureza, né? Os herês nos fazem olhar para a nossa pureza espiritual, porque Jesus mesmo disse, se você não se tornar como uma criança, não verá o reino de Deus. Aí nós temos, na sequência, a partir da década de 40, essa presença nos terreiros da manifestação da linha espiritual dos baianos, dos nordestinos. Mas por que baianos? Por que nordestinos? Porque se era necessário esse olhar social para o nosso povo, impossível falar do nosso povo sem falar dos nordestinos. O Brasil foi descoberto no Nordeste. A primeira capital do Brasil foi Salvador. Né? E houve uma grande migração de nordestinos para o sul em busca de oportunidades. Eles fugiam da seca atrás de novas oportunidades aqui no sul e no sudeste. As fábricas, os trabalhos vinham em paus de arara. E a esse movimento de egrégora, de transporte, né, de pessoas nordestinas para o sul, acompanha também o movimento espiritual, de presença espiritual nos terreiros dos baianos. Os baianos vêm nos ensinar o quê? Olha a resiliência desse povo, gente. Conviver com a seca, com a fome, com a doença, com a falta de recursos e mesmo assim dar a volta por cima. Primeira coisa que os baianos nos ensinam, resiliência, força, caráter, né? E dentro também desse conceito de presença nordestina, na nossa religião, na década de 40 e 50, foi o florescer também de grandes líderes espirituais, religiosos, yalorixás, babás, que enfrentaram a polícia, enfrentaram a intolerância religiosa e mantiveram seus terreiros, preservando a cultura banto e iorubá dos africanos. Eu costumo dizer, se hoje o Brasil tem muitos pais de santo, deve principalmente à ação desses pais e mães de santo do passado. E muitos espíritos de baiano que se manifestam nos terreiros, com certeza são provenientes desses espíritos, né, de pais e mães de santos que desencarnaram e continuam orientando as nossas religiões. Tanto a linha dos baianos é uma linha muito magística da linha de Umbanda, que eles trazem muitos conhecimentos, né, de práticas religiosas africanas, bantos e iorubás. Mas quem foram esses líderes religiosos? Vamos assistir o vídeo 3 para a gente conhecer um pouquinho deles? Na década de 40, floresceram nomes de grandes yalorixás e babás em Salvador, que foram determinantes na preservação da cultura iorubá e banto. Vamos conhecer alguns deles. Manuel Rufino de Souza, ou Babá Rufino do Beiru, babalorixá de profundo respeito no terreiro de São Jorge, e seus registros resgatam uma época de grande perseguição do qual ele foi um ícone de resistência. Manuel Ciriaco de Jesus, fundador do terreiro Tumba Junsara. Nascido na Bahia, destacou-se pela expansão e consolidação das tradições banto no estado. Mãe Olga de Alaqueto, sacerdotisa do terreiro de Alaqueto, uma das casas mais antigas e importantes da nação queto em Salvador, lutou pela preservação e valorização da religião no estado da Bahia. Mãe Bibiana do Espírito Santo, sobrinha de Mãe Aninha, liderou o Ilê Axé Opô Afonjá e na década de 50 foi fundamental para manter os preceitos rígidos na casa e organizar o terreiro após o falecimento de sua fundadora. E, finalmente, Mãe Menininha do Cantuá, uma das mais famosas yalorixás do Brasil. Liderou o Ilê Iá Omi Axé Iamacé, terreiro do Cantuá, de 1922 até 1986. Na década de 50, sua casa era um ponto de encontro de grandes intelectuais, artistas, e a própria Mãe Menininha virou um símbolo de acolhimento e resistência. Talvez a yalorixá mais conhecida aí seja a Mãe Menininha, né?
porque vários artistas dedicaram músicas, inclusive, para ela, e ela era a mãe espiritual de várias personalidades, como Maria Bethânia, Gal Costa, Vinícius de Moraes. Até havia um ditado que era assim: ir para Salvador e não conhecer o Cantuá é como ir para Roma e não conhecer o Vaticano, não conhecer o Papa. Então, a mãe Menininha se tornou assim, a grande papisa, né, do candomblé aqui no Brasil. A gente não pode desmerecer também os outros nomes, porque todos esses nomes, gente, eles enfrentaram o racismo religioso da época, as perseguições, muitos foram presos, inclusive. E tá aí a nossa linha dos baianos, que vem nos ensinar a resiliência e a fé também, né? Então, hoje a gente vai fazer também uma firmeza para os baianos. Primeira coisa que você precisa para fazer uma firmeza. Propósito. Por que eu preciso fazer essa firmeza? O Edu Scarfon perguntou para mim, né? O que seria uma firmeza? Uma firmeza é um trabalho de conexão com uma linha de trabalho, onde você vai pedir alguma orientação ou vai pedir também, vou fazer apenas uma louvação para essa linha. Então tem um propósito. Isso aqui não é uma receita de bolo. Isso aqui é um trabalho religioso. Né? Então, a primeira coisa que você precisa é de fé e propósito. Por que eu vou fazer essa firmeza com vocês? Eu quero louvar a linha dos baianos. O que eu vou usar? Os objetos são aleatórios? De forma alguma. Eu tenho aqui um coco. Baiano, então vamos usar coco. Não é só por causa disso, porque o coco é uma fruta, né? É símbolo do Nordeste, símbolo da Bahia. O coco, observa o coco, gente. Ele é duro por fora, força, resiliência. Por dentro, uma carne macia e água que alimentam. A carne macia interna e a água que alimenta também. Então o coco pode ser duro por dentro, firme por dentro. O povo nordestino encara trabalho. O povo nordestino encara desafios. O coco se torna também o símbolo dessa resiliência. Então o coco nos traz o axé da Bahia. Eu tenho uma vela de duas cores, que na nossa casa a gente usa, para baianos, a vela branca e amarela, bicolor. Por quê? Os baianos vêm na força de Yansan, na vibração de Yansan. Cada linha espiritual vibra a força de um orixá. No caso dos baianos, vibra o Yansan. Então, o Yansan vibra na cor amarela e vibra na cor laranja também, que no caso a gente está usando o amarelo. E por que o branco? Para a gente lembrar que é uma linha espiritual. Estamos louvando um espírito. Branco, espiritual, amarelo, orixá. A Umbanda, uma grande comunhão de fés, de doutrinas. E não pode faltar uma flor, também na cor amarela, vibrando Yansan, louvando os baianos. Tenha sempre flores na sua casa. Os bons espíritos de excelente vibração gostam de flores. Tenha sempre flores na sua casa. Então, a gente está trazendo para a nossa firmeza aqui flores, o coco, a resiliência e por dentro a carne que alimenta, a água que alimenta. E a vela, a luz. Antes de acender a vela, a gente se concentra, a gente pensa o que a gente precisa dos baianos. Eu não me esqueço, gente, que uma vez eu estava muito estressado com o trabalho e à noite tinha gira de baiano. Comecei a me concentrar na linha, aquele estresse desapareceu. Os baianos são para cima. Os baianos riem das suas dificuldades e criam novas condições de vida. Salve o povo da Bahia, nos traga o seu axé, nos traga a sua orientação. Uma pequena orientação. Eu faço essa oração, gente, mas não se baseie na minha oração. Crie a sua oração. A melhor oração é aquela que vem da alma. Senhores baianos, senhoras baianas, receba essa pequena oferenda que eu vos faço, como prova da minha fé e da minha confiança na vossa guiança. Assim seja. Eu fico um pouquinho próximo dessa firmeza. Posso fechar meus olhos, me concentrar. Medito o que eu preciso que os baianos me tragam. Que tipo de orientação? Que tipo de pensamento? Que tipo de caminho que eu estou precisando? Pensa como os nordestinos, eles são muitas vezes caçoados, marginalizados, perseguidos, e mesmo assim eles se fazem presentes e dão a volta por cima. Peça orientação desses pais e mães de santo que já não estão nesse plano,
que nos abriram as portas da religião, nos abriram as portas de conhecimentos ancestrais que existem até hoje nos orientando para estarem perto de você. E saiba que você nunca está sozinho. Que assim seja. Eu encerro essa firmeza agora, mas não tenha pressa de encerrar a sua firmeza. Fique o tempo que for necessário. É um tempo de autocuidado. Esqueça o celular, desmarque um compromisso e dedique esse tempo a você. O melhor momento que você investe é o momento que você dedica a você, aos seus pensamentos e à sua religiosidade. Assim seja, Edu. Que assim seja e que energia incrível, né, gente? E é como o pai Silvio mencionou, essa questão de você ficar um pouco mais ali, né, junto à firmeza, é um momento, né, de autocuidado, uma horinha para você, de conexão com as entidades. É tão gostoso, nesse minutinho aqui que a gente ficou, a gente já sente a força, né? E a energia, que é o que a gente precisa no nosso dia a dia. Às vezes, dessa dose de energia extra, a gente acaba não fazendo nada, né, pai Silvio? Edu, as pessoas estão sendo deixadas levar pelo furacão de compromissos, de informação. E nesse furacão, a sua mente vai junto, a sua alma vai junto, seus sentimentos vai junto. E as pessoas estão ficando cada vez mais vazias. Aí surgem aqueles sintomas tristes que as pessoas vêm tratando, não é, Edu? Exato. E você consumir podcast, vídeos falando a respeito, legal, maravilhoso, né? Contribui para a sua expansão de consciência, mas você precisa praticar, pôr a mão na massa, parar, acender sua vela, conversar, né, com a espiritualidade, é fundamental, né? A tecnologia nos ajuda muito, desde que você consuma bons produtos e, como o Edu falou, pratique. É isso aí. E você pode e deve seguir o pai Silvio também nas redes sociais. O Instagram dele é o @siltad, TAD no final, tá? Siga lá. E tem também o Instagram da casa dele de axé, que é o @comunidade.paiantônio. @comunidade.paiantônio. Pai Silvio, por que comunidade Pai Antônio? Quem é Pai Antônio para a galera saber? Pai Antônio das Almas é um preto velho, chefe de falange dos pretos velhos das almas, ligado justamente das almas. É uma denominação que ele vem da linha dos mestres de Obaloaê, da cura, da transcendência das almas. Almas significa o quê? As pessoas já não estão mais aqui. Então, Pai Antônio trabalha nesse quesito, da transformação pessoal, da transcendência. Perfeito, muito obrigado. Pai Silvio, bom final de semana. Sexta que vem estamos juntos novamente, né? Assim seja, recebam o nosso axé.